Pô, que incrível, né? Assim, cada relato que você traz, cada impressão de alguma coisa é um mergulho, assim, profundo em várias percepções, né, que eu tenho, assim, que também espero que as pessoas que estejam escutando também tenham. Vamos dando andamento na entrevista, eu queria perguntar em relação à sua arte, né, e a arte em si, na indústria, né, o mercado da arte. Como que a sua arte é tratada, como ela é percebida? Porque é difícil a gente falar, essa coisa, essa separação da arte como produto, sendo que também acaba se tornando produto, né, diante da lógica capitalista que nós vivemos. Então, eu queria entender como que a sua arte é percebida, se você faz uma arte também pensando nessa questão comercial, se em algum momento você teve que encarar isso de uma outra forma e até a sua arte foi afetada, né, a sua arte cotidiana, todas as artes que você realiza, seja na audiovisual, seja no cinema, seja nas artes gráficas, artes visuais, se ela se transformou por causa dessa adaptabilidade ao mercado, pelo que o mercado pede, ou se hoje é possível dizer que existe uma autonomia em relação às suas questões, às suas realizações autorais, se você tem essa liberdade ou se ainda acaba tendo que se moldar de algumas coisas, se de repente essa questão da negritude, da diáspora africana, de você retratar o racismo, o racismo estrutural que nós vivemos, se isso acaba sendo um pouco readaptado para se adequar ao mercado, ou se hoje você consegue dizer que você é requisitada, você é procurada por justamente representar isso nas suas realizações. Você pergunta no sentido do cinema, no sentido das artes visuais Em ou de tudo, em tudo, tudo. tudo, assim? Bem, sempre é complicado, né, a relação do mercado. Às vezes eu fico refletindo, assim, sobre caminhos possíveis, mas eu ainda não me sinto necessariamente, inserida totalmente nesse meio, assim, das artes. Eu ainda sinto que eu tô batalhando para chegar, sinto que eu vou morrer batalhando para chegar. Talvez em morte eu seja mais valorizada, como a maioria dos artistas negros do Brasil e do mundo, né. E, enfim, eu sinto que o cinema, ele nasce industrial, né, ele vira artístico depois. Ele nasce uma coisa quase uma engenhoca aí, do século 18, 19, uma coisa meio, sabe, circo de entretenimento, sempre foi. Entretenimento vira nasce comercial, vira artístico depois, é uma coisa mais autoral, mas enfim, isso é só o quê? Anos 60, sabe? Mas o nascimento do cinema, que é uma arte novíssima, né? E eu me sinto muito também num rolê meio da internet, dos novos meios, que é o que eu estudo em Cuba, que é uma área que eu quero desenvolver assim cada vez mais, pensando nas novas tecnologias, na internet, né? Enfim, e são meios, sabe? Para onde a arte pode ecoar, para onde a poesia se disfarça entre tantas possibilidades, para entrar na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu sinto que, não sei, assim, em relação. Nossa, é difícil definir isso, como eu tenho uma percepção da indústria. Eu sinto que eu tenho que pagar meus boletos, tal qual muitos desse meio. Eu não tenho problema de me ver enquanto uma artista comercial. Talvez na ilustração digital eu tenha mais uma relação mais de indústria mesmo, de comercial, de questões de propaganda e marketing, pá, sem problema, assim. Mas eu gosto muito de comparar dois artistas. Vou fazer uma coisa muito polêmica, é uma coisa que eu só converso nos meus lugares de muita segurança e eu vou me expor na internet, mas eu não vou dar muito. Só vou criar uma reflexão. Eu sei que Romero Brito é uma figura muito polêmica e uma figura muito duvidosa. Vamos comparar dois artistas, Romero Brito e Van Gogh. As pessoas associam os grandes nomes, a história do artista, quase como uma coisa ali desumanizada, não desumanizada no sentido, né, da negritude, mas desumanizada no sentido de escolhido de Deus, superpoder. A arte é um superpoder. Você tem lá, você só vai ficar criando, pá, a sua vida pessoal não vai importar, a sua obra vem antes e realmente acaba vindo, né? Mas enfim, quem é você enquanto ser humano? Numa lógica social, como o capitalismo, você tem questões relacionadas com a grana.
Só que isso sempre existiu. E existe essa relação de achar lindo um artista passando fome. Mano, não é lindo, não é legal, não é um ideal a se chegar. E Van Gogh, não sei, né? Van Gogh é um dos maiores pintores do mundo, pá, morreu muito mal, né? E vendeu 2 quadros em vida. E era considerado uma pessoa extremamente problemática e que não teria como se inserir no meio. Hoje em dia, um quadro dele vale milhões. Milhões não, desculpa, bilhões. Mas também rola uma romantização dele muito forte, né? É impressionante, Sim, né? sim. Não, mas é sobre isso que eu tô falando também, tipo, sobre o quanto romantizam esse perrengue, essa dificuldade. Isso é lido como lindo, isso é lido como, sabe, encantador. É como se ele fosse até mais artista por sofrer tanto assim, sabe? Quando nós colocamos Romero Brito na lógica do picho, meu Deus, eu vou cometer uma atrocidade aqui de falar isso em voz alta. A minha avó adora Romero Brito. A minha mãe adora Romero Brito. Não, minha mãe não gosta tanto, não. Coitada, vai ficar bolada comigo. Mas o que eu quero dizer é: o cara tá na Marmitex do povo, na canga, no Rio, em várias praias. Capa de celular, sandália. Celular, chinelo, tudo. Você vê a obra dele, é quase um raio Romero Britizador, assim, zzz, tá ligado? E o cara tá ali, entendeu? Tá ali, tá presente. Não tô falando que entre uma vida e a outra, né, no sentido de qualidade, mas vamos ser sinceros, um lado, eu quero ser amada pelo povo brasileiro e tá inserida nas vidas de uma forma, não nesse nível, né, mas assim, de uma forma com que me relacione, sabe? Tipo, essa meta, né? Eu não tenho medo de virar comercial, eu tenho medo de morrer no anonimato. Eu tenho medo de passar vários perrengues, de só vender 2 obras, entende? Eu tenho mais medo disso, eu não tenho crise. E aí que volta, né? Eu não tenho herança, eu não venho de uma família estruturada, sabe? Então, a minha crise não é essa, sabe? Eu sinto que eu tô caminhando no mercado, que eu tenho, graças a vários apoios também, eu tenho me inserido cada vez mais, mas é sempre um desafio. Quando você é preto, quando você é LGBT, quando você é mulher, quando você está fora do centro, sempre vai ser mais difícil, sabe? E me dói muito ver pessoas com uma linguagem muito parecida com a minha, com uma arte muito parecida com a minha, e outras questões aí de raça, de classe, de gênero, que se inserem no mercado com muita facilidade, sabe? Sei lá, às vezes eu fico refletindo sobre isso, assim, sem querer comparar uma coisa ou outra, mas são reflexões que surgem, né? Principalmente quando eu gosto muito de ler a história de artistas que me inspiram. Por exemplo, 2 pessoas cubanas que me inspiram muito. Uma, Sara Gomes, que foi a primeira cineasta de Cuba, a outra, Belkis Zayon. Ambas morreram com 33, 32, sabe? Eu tô com 27. Eu tenho o quê? Mais 3 anos para chegar no meu máximo de nível profissional? Não, eu quero envelhecer. E Pelo como amor que de eu Deus, envelheço? nada disso, nada disso. Aos 30 anos. Os 30 são os novos 20, pô. Novos 20, pô. Exatamente. E esse rolê também, né, amigo, de tipo, eu quero envelhecer. Eu acho que é a minha principal bandeira, inclusive, em breve teremos criações sobre esse tema, né, do envelhecimento. Porque graças aos deuses estou chegando nos 30, graças aos deuses. Tô com 27, daqui a 3 aninhos, pá, trintei. Viro mulher balzaquiana. Mano, quero envelhecer. Para envelhecer com qualidade, a gente necessita, né? Eu, que sou proletariada, que não sou dona dos meios de produção, ainda eu tenho que trabalhar. Para trabalhar e ter possibilidade de fazer, arte é caro no Brasil, velho. Uma tela, você tem que gastar 70 conto para comprar a tela, sabe? 100 conto para comprar a tinta. Quanto que precisa para acessar esse meio para você conseguir fazer? Nem para você viver disso, não, para você fazer,
sabe? Então, você vira multilinguagem para poder se inserir nesse mercado e trabalhar e se manter. E hoje em dia me mantenho assim, mas é um caminho assim bem desafiador, para não falar, é bailar com o impossível ali, né? Porque claro, hoje a gente está vivendo o boom da arte preta contemporânea. A gente vê cada vez mais artistas, a gente vê movimentos como o Coletivo Trovoa, Nacional Trovoa, como o Descolonizarte, como vários encontros e coletivos e fazendo parte dessa geração, dessa arte preta viva, pulsante, que vai estar no cinema, que vai estar nas galerias, que vai estar na rua, que vai estar totalmente em ebulição, mas ao mesmo tempo é o momento. Talvez seja o hype até 2023. Talvez em 2027 a gente já esteja num foco com a diáspora asiática, por exemplo. E aí vai ser outro tema que vai ser o apelo comercial da era. Mas enquanto a gente tem que ter essa consciência do quanto o capitalismo ele vive de momento. Ele não é sólido, né? Ele é gasoso, ele é líquido, igual a nossa sociedade hoje em Ele dia. se readapta, né? Então, Ele se muta, né? sim. Então, como construir bases sólidas para a gente refletir sobre essas transformações sociais e esse mercado, sem perder necessariamente o que é o ativismo? O que é isso, né? Para mim, né, pessoalmente, a relação com o ativismo é estar presente em projetos sociais. Talvez eu não esteja tão presente quanto eu já fui. Eu acho que eu me cobro muito, assim, porque quem conhece o rolê do hip hop sabe, você é cobrado, é isso, é um meio, é uma escola, né? Os elementos do hip hop são uma escola de formação pessoal e coletiva. Eu queria estar mais ativa como eu já fui, mas também, né, tô envelhecendo, tem outros processos aí. Mas sempre que posso, tô aí presente em alguma ONG, alguma escola, em alguma atividade, em algum coletivo, além da grana, fazendo atividades pelo que eu acredito, sabe? Compartilhando os conhecimentos que eu fui adquirindo, ganhando aprendizado desses grandes mestres que encontro na rua, que encontro também fora das instituições, né? E, tipo assim, é difícil, mas são movimentos que estão acontecendo. Mas também é uma área muito, muito volátil. Então você tem que ter muita paciência para entender que muitas coisas são a longo prazo. E voltando, até sendo um pouco sankofa aqui, voltando para o começo, para chegar no final, é, lembrar do que é o sonho e do foco para chegar nesse sonho, mas também de uma maneira de tipo assim, não desistindo de sonhar e entendendo que as coisas elas são cultivadas. E aí vou te dar um exemplo. É, eu sempre quis ir num festival da Bahia chamado Panorama Internacional Coisa de Cinema, desde que comecei a fazer filme em 2016. Ou seja, uns 5 anos, não sei, cálculo eu sou péssima. Por isso que eu não fui pra física. Mas, tipo assim, apaixonada pelo festival, sendo recusada todo ano. Entrei, depois de 5. E é isso, né? Qual lugar eu vou levar 5 anos pra entrar? Vai ter lugar que eu vou levar 20, vai ter lugar que eu vou levar 10, vai ter lugar que eu vou levar 35. E eu quero estar viva para ver meu trabalho alcançando essas audiências, esses lugares, esses espaços, hackeando esses espaços, essas audiências, esses lugares, sabe? Eu lembro, inclusive, uma vez num festival em Juiz de Fora, foi na exibição do Afrodites, assim, e eu peguei o microfone, isso 2015, 16, 17, eu peguei o microfone e falei assim, fui com a Lari, né, uma das minhas melhores amigas, assim, lá na frente, eu me tremendo toda, eu segurei na mão dela, assim, me tremendo toda, e eu pago de marrenta, né, mas eu sou mó, tipo, eu sou meio tímida, assim, é meio esquisito, mas enfim. E eu peguei o microfone e falei assim, vai ter mulher preta fazendo cinema assim, no final, assim, do debate, né, do discurso lá, de apresentação do filme. Véi, ninguém bateu palma. Foi uns negócios meio, tipo, os aplausos meio sem graça. Pessoal meio que se entreolhando assim, né? Constrangedor, foi constrangedor. Mas eu lembro que eu tava lá e eu fiz isso.
E ninguém vai tirar isso de mim, sabe? Talvez uma das primeiras pessoas a fazer isso nessa cidade, nesse espaço. E hoje em dia, cada vez mais mulher preta exibindo filme, não só ali, né? Mas em vários outros lugares. É ter consciência dessa geração. Que é mais difícil pra gente, mas, velho, quando a gente chega lá também, é mais prazeroso. É uma vitória que é de várias pessoas juntos, sabe? Pô, que legal isso, né? Legal a gente perceber em você essa força, esse desejo, né, de estar sempre buscando mais espaços, buscando maior notoriedade em relação à sua arte, sua obra, para que outras pessoas também se vejam nisso, né, e tenham essa vontade, esse desejo de não achar que por ter alguns percalços, algumas dificuldades, é mais difícil, mais inacessível, né? Então é muito importante o que você tem feito, o que você ainda vai fazer, né? Que eu tenho certeza que as pessoas ainda vão ouvir falar muito do seu nome e de várias formas legais e positivas, né? E de inspiração para outras pessoas. Mas, Renata, eu gostaria de saber então, né? Tão inspirado por mim essa pergunta, a sua trajetória em Cuba, né? A história de Cuba. Como é que foi a seleção para estudar na escola de cinema? Como é que foi a questão da arrecadação? E, uma vez lá, como foi a adaptação e as vivências lá no país caribenho, né? Porque eu acho que é uma experiência que deve ter sido muito rica para você, muito importante para sua formação, tanto intelectual quanto pessoal. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua experiência, sobre como foi toda essa situação de desde o começo, desde o desejo de estar nessa escola, de frequentar essa escola, até o seu último dia lá, né? Como é que foi, assim, para você a viagem para Cuba? Ai, amigo, agora que eu choro mesmo. Eu conheci a ICTV quando eu tinha 19 anos. Eu tava no começo da faculdade, entrei com 18 e tal. Uma amiga me apresentou, a Beatriz, assim, falou, perguntou se eu conhecia, aí eu comecei a procurar, assim, e me apaixonei. Me apaixonei perdidamente pelo projeto da escola, pelo Gabriel Garcia Marques, por tudo que essa escola de cinema, que é a melhor escola de cinema da América Latina, para mim é a melhor escola de cinema do mundo inteiro. E que lugar visceral em tantos sentidos. E a história da escola foi a seguinte: não existia, na época de sua fundação, escola de cinema na América Latina. E uma série de cineastas que fizeram parte de um movimento que era tipo El Nuevo Cine, e no Brasil também tinha muita relação com o cinema novo. Eles começaram a ganhar os principais festivais de cinema do mundo, em Cannes, e, por exemplo, né, que é um dos mais antigos do mundo e dos principais da indústria, e decidiram então se reunir vários membros, Argentina, Colômbia, Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, todo mundo se uniu para refletir sobre o destino do cinema latino-americano. E tem uma poesia que Birri, que é um dos fundadores, né, Fernando Birri, porque muita gente associa a escola a Gabriel Garcia Marques e não conhece tanto sobre esse argentino, que é um diretor magnífico, um grande mestre, um grande mago, que foi o diretor da ICTV por muito tempo, o Birri, e ele fala o seguinte, na ata de nascimento da escola, do discurso de abertura, diziam que o cinema na América Latina era um sonho. Então, qual vai ser nosso próprio sonho, nosso próximo sonho, né? Qual vai ser a próxima utopia? E eu lembro que eu escrevi assim, eu ganhei do Dani, que era bibliotecário. No meu primeiro dia de aula, o primeiro dia que eu cheguei, né, na escola, eu cheguei de noite, estava chovendo muito. No outro dia eu dormi, eu acordei, eu fui para a mediateca, porque é uma das principais mediatecas da América Latina, né? Ela é pequenininha fisicamente, mas o conteúdo dela é cabuloso, é tipo muita variedade, livros raríssimos e livros muito importantes para o pensamento artístico do nosso continente, né, de Abiyala todinha. Mas voltando para como eu conheci a escola, virou meio que um sonho, assim, comecei a ficar procurando e a escola é meio mística, assim, é meio que a Hogwarts do cinema mundial. E aí é sempre alguém que conhece alguém que conhece alguém que estudou lá.
eu comecei a procurar pessoas que conheciam sobre a escola e como entrar. Na época existia uma bolsa do Ministério da Cultura. Hoje em dia no Brasil a gente não tem nem Ministério da Cultura, quem dirá bolsas de incentivo para escolas de arte do mundo, né? Enfim. Dá vontade de fazer até um minuto de silêncio pelo Mink. Mas aí a escola ela é fundada por essa fundação chamada Fundação del Nuevo Cine Latino-Americano, que existe até hoje, e dos vários era um comitê que se reunia, né, em países diferentes de tempos em tempos. O presidente da primeira de uma por um período, por um grande período, o presidente foi Gabriel Garcia Marques, que é um escritor colombiano, e Gabriel ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E ele decidiu pegar a grana desse prêmio e fazer uma escola de cinema, porque pouca gente sabe, mas Gabo também era roteirista de cine e professor de roteiro. E às vezes eu fico pensando umas palavras em espanhol, então eu tô, às vezes eu travo, porque eu tô, enfim, Hum. coisas que eu aprendi lá também, enfim. E o Gabo, que é um apelido, né, do Gabriel Garcia Marques, ele fazia parte desse grupo, dessas reuniões e tal, e eles estavam procurando um território para fazer essa escola, aonde seria dentro de América Latina. E aí Fidel falou: podem vir para Cuba. Cuba vai não só dar o espaço para vocês construírem a escola, a gente também vai ajudar na construção dessa escola. E aí nasce a ICTV, que é uma escola internacional de cinema, que ganhou inclusive um prêmio de Cannes como a melhor escola de cinema do mundo. Acho que no final dos anos 80, se não me engano. Enfim, a escola nasce em 85, fez agora 35 anos. Eu tava na festa, inclusive festa maravilhosa. Todo ano o aniversário da escola é um baita de um festão com vários, inclusive Cali 13 já tocou na festa da escola, para você ter uma ideia. Enfim, vários grupos tão importantes da arte do continente inteiro e principalmente do Caribe se encontram nesse lugar que é mágico assim. E eu, 19 anos, me apaixonei, né? Nunca imaginei que passaria, inclusive, mas eu comecei a ouvir lendas e comecei a encontrar pessoas. E aí, olha que coisa curiosa também, né? Quando eu tinha 19 anos, 20 nanã, ao decorrer até os meus 24, foi quando eu fiz a prova, eu comecei a conhecer pessoas que eu perguntava sobre a escola, ou que conheciam a escola, e a gente conversava sobre esses desejos, essa curiosidade, e as pessoas me falavam coisas como: eu conheci em Juiz de Fora umas 4 pessoas que fizeram a prova, ninguém passou. Um deles, professor do IAD, ex-professor, eu acho, umas alunas, assim, uns alunos, que me contavam que muitas vezes eles não passavam da entrevista. Eles iam até a fase da entrevista e depois não passavam na entrevista. E começaram a me dar dicas, assim, olha, você tem que ler. Tinha uma lenda, fala que você tem que ler todos os livros do Gabriel Garcia Marques. Eu li, tipo, quase todos os livros do Gabriel Garcia Marques. Isso não cai na prova, tá? Galera que vai fazer a prova, isso não cai. Mas é recomendadíssimo, porque o cara, hoje em dia, ele é um dos meus escritores favoritos e é maravilhoso ter lido quase tudo dele, Ele dos fala do meus realismo mágico, né? não, ele fundou o realismo mágico, né? Um dos Isso. fundadores do realismo mágico. E a escola tem uma relação gigantesca com o realismo mágico e com o afro-surrealismo caribenho, que é o lugar que eu tô traçando agora, né? Eu tô me identificando atualmente como uma afro-surrealista. Mas isso é assunto para outro podcast, porque senão eu vou ficar aqui 5 horas falando. Mas eu conheci a escola nesse sentido, comecei a conhecer lendas sobre aonde fazia a prova, como passava para a prova, enfim, comecei a me preparar, dos meus 19 até os 23. A prova tem várias condições. Primeiro, você tem que ter mais de 23 e menos de 30 para poder fazer a prova. Você tem que ter formação em algum curso de graduação. Depois eu descobri que pode ser um curso técnico também. Por exemplo, não pode ser sua primeira graduação. Você tem que ser formado em alguma coisa. Não precisa ser de cinema, você pode ser formado em antropologia, literatura. Conheço gente que era formada em medicina e estava lá, enfim.
incrível, assim, a relação da escola. Mas o principal para eles é fazer a formatação do que vai ser essa geração e essas pessoas terem ligação com o movimento social, com o debate político, com construções coletivas, colaborativas. Eles estão procurando essa juventude que seja cara desse cinema novo, desse novo cinema da América Latina, né? Enfim. E fui tentar fazer a prova, me organizei para fazer a prova com 23 anos, 22 anos, e cortaram as bolsas, porque rolou o golpe, né? E o MINC deixou de existir, o Ministério da Cultura, quando o Emer surgiu do inferno, enfim. E aí o que acontece? A gente que sonhava ir para esse lugar teve que ter uma barreira de ter que pagar. E o pior, os alunos que estavam lá na escola pararam de receber o auxílio da bolsa. E foi uma situação super complicada, assim. Conheço alunos formados nessa época que, assim, passaram muito perrengue, mas enfim, ao final deu tudo certo, finalizaram os estudos e voltaram para o Brasil, mas foi um caos. E como Cuba é lida por esse Brasil pós-golpe, né? Enfim, de ser um lugar bizarro, horrível. E na verdade, para mim, é um dos lugares mais politicamente. Enfim, é complexo, é complexo. Mas, mano, só para começar, não tem genocídio da juventude negra em Cuba. Não tem, não existe. Não existe. Eu nunca tinha visto crianças negras se movimentando na rua de forma tão relaxada na minha vida, assim, sabe? Eu fiquei lembrando da minha infância, uma das primeiras coisas que minha mãe me ensinou foi: nunca entre em nenhuma loja com a mão no bolso. Nunca toque em nada dentro de loja. Tipo assim, eu era criança e eu aprendi uma série de instruções para não sofrer violência física pelo racismo. Não correr na Coisas, rua, sabe? Eu coisas fui, que eu fui uma crianças brancas criança, não precisam aprender, né? sim. E infelizmente vou ter que ensinar isso pros meus filhos. E é isso, sabe? E a gente não sabe. Eu não sei porque minha mãe me ensinou isso, mas ela me ensinou isso, eu era criança, e eu lembro até hoje. Uma série de coisas, assim, só toca no que você for comprar. Não, nunca use capuz. Nunca corra na rua. Tipo assim, minha mãe me ensinou como lidar com abordagem, com essas coisas, e é bizarro. É totalmente bizarro ensinar isso pra uma criança. Não faz o menor sentido. E aí, eu te falo que eu conheci um país que é assim, que as crianças não. Eu fui tentar explicar para um técnico de iluminação maravilhoso, inclusive um beijo, Queiroz. Você não vai ouvir, mas caso você escute um beijo, que o que era crescer na Baixada Fluminense. Eu tive que explicar para uma pessoa lá em Cuba o que era o genocídio da juventude negra, que a cada 28 minutos um jovem negro é morto no Brasil. E a pessoa não entendia. Não entendia. Te juro, não entendia. Não, não fazia, sabe? E não falar que Cuba não teve problemas. Teve conflito, teve genocídio, teve várias coisas. Mas muita coisa muda a partir do regime comunista ser aplicado na ilha, sabe? Tem muitas dificuldades, o papel higiênico é um drama real, mas também, velho, não vi criança na rua. Não vi nenhuma criança na rua. Eu fui no Rio de Janeiro ontem e, sei lá, velho, uns 7 meninos com 7 anos, 8 anos, alguns até com menos, estavam na rua vendendo bala. Eu fico em choque vendo. Eu fico mais em choque ainda que a maioria das pessoas segue o bailão da vida como se nada tivesse acontecendo. Mano, tem uma criança na rua. Por que que tem uma criança na rua? Suja, sem comer. Vive, sabe-se lá o que essa criança tá passando, sendo abusada, sem dormir. Onde essa criança faz xixi, faz cocô, sabe? Onde essa criança não estuda, não come, não dorme, não vive, talvez morra amanhã. E ninguém tá falando nada, ninguém tá ligando, sabe? Não ninguém, né? Tô falando no sentido assim, é, do choque, da- de você ir pra um país que isso não existe. E aí você anda nas ruas e você fica assim, caraca, que doideira, mano. E sim, tem muita escassez, Cuba tem várias dificuldades, agora com o Muito furacão a pelo galera. embargo também, né? As pessoas esquecem um É, pouco disso, né? sim, não é uma escolha, né? Inclusive,
Lá em Cuba a galera ama Lula. Eu vi várias pessoas com a camiseta do Lula, cubanos com a camiseta do Lula, porque gerou renda, a galera veio no Brasil fazer intercâmbio, trabalhar com medicina. A medicina cubana é surreal. É tipo assim, é muita coisa. Nossa, é muita coisa pra falar, amigo. Eu acho que eu não consigo nem resumir Tem até em o uma vídeo pergunta. do Ricardo Amorim lá, que é um liberal lá da Globo lá, que fala assim: ah, nada funciona em Cuba, só funciona a educação, saúde e alguma outra coisa que ele fala lá, mas que assim, tipo, só o óbvio, né? Só o mínimo tem que funcionar, tá ligado? Não, então é meio que isso, né? Quando esses caras vão até fazer essa menção, tentando diminuir, né, os feitos de Cuba, eles não conseguem, né, usar esses exemplos para diminuir, né? Eles acabam ainda ressaltando a qualidade das coisas que tem em Cuba, apesar de várias limitações socioeconômicas que eles têm devido, né, ao embargo de várias décadas, né? Que hoje em dia ainda rola, mas de uma forma um pouco mais branda, né? Então, não é branda, porque veio Trump, né? E aí tudo que o Obama tinha conseguido caminhar para finalizar com o embargo acabou. E agora a Rússia Nossa. está em guerra com a Ucrânia. E aí, tipo assim, a Ucrânia está para a Rússia, territorialmente de proximidade, da mesma forma que Cuba tá para os Estados Unidos. Então, tipo, ó, dá até outro podcast, outro episódio, só falando da conjuntura atual, porque é É, isso. Tipo, de verdade, se invadirem aquela ilha, se a Rússia entrar em Cuba pra atacar os Estados Unidos, está a 1 hora de Miami. É muito perto. Tipo, é mais perto ir pros Estados Unidos do que vir pro Brasil ou vir pra qualquer outro lugar, assim. É muito próximo. Tanto que por um tempo, Cuba, antes de ser. Olha que doideira. Tinha uma. E estudar sobre a história de Cuba também é super interessante. E lá você tá andando no museu vivo, né? E lá as coisas são muito glorificadas a partir desse ponto de vista da Revolução Cubana. E as ruas, os espaços, as bibliotecas, os museus, muita coisa chocante que eu vi por lá, assim, mas também muita coisa chocante de forma positiva, assim. As pessoas do país, as moedas nacionais têm o retrato das pessoas que fizeram parte da revolução e tal. E o povo conhece a história das notas. O povo conhece a própria história de um jeito que a gente nem imagina aqui, sabe? Da própria história do próprio país, sabe? Tipo, e uma outra coisa também que me deixou muito assim, caraca, 90% da população é letrada. E, tipo assim, a quantidade de artista no país. E não é artista de um jeito, tipo, arte terapia, não. São artistas, assim, os melhores do mundo estão lá. E eles têm um nível de desenvolvimento artístico, técnico, tipo, nossa, eu me senti extremamente iniciante. E foi um processo maravilhoso. Eu sinto que, tipo assim, inclusive vou voltar pra lá, vou passar mais 2 anos e espero tecer mais relações e trazer mais coisas pra cá e levar mais coisas pra lá, inclusive. E se domingo o Brasil for feliz de novo, Cuba vai voltar a ter mais qualidade de vida, porque pouca gente sabe disso, mas quando o Bolsonaro foi eleito, tinha um navio, uma embarcação de produtos brasileiros, alimentos e remédios indo para Cuba que foram obrigados a entrarem no embargo estadunidense e não irem para a ilha. O que aconteceu? Uma embarcação com toneladas estragou, comida no lixo. E aí começou a ter várias escassezes. Isso é muito louco, porque muitos produtos brasileiros, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de alimento, abastecia a América Latina inteira, tinha uma relação com vários lugares, principalmente por conta do Mercosul, e com esse governo atual, né? Eu não sei nem se eu posso chamar isso de governo, foi cortando essas relações e foi dando prioridade ao mercado. Não só pararam de alimentar a própria população, né? Porque hoje em dia um arroz está o quê? 30 conto, café tá 20. Tipo, o absurdo, por quê? Os produtores, o país em si está dando preferência em comercializar com euro e dólar. Ou seja, o que deveria estar circulando, o que é produzido no Brasil e deveria estar circulando dentro do Brasil e na América Latina, está circulando em outros países que pagam em outra moeda. E aí não tem um mínimo de produto interno para gerar aqui, que é o que o comunismo diz, né? Da gente abastecer primeiro a nossa casa, em vez de ficar exportando tudo e deixando nosso povo passar fome, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Enfim, eu fico irritada, mas é difícil não comparar, é difícil falar
Na verdade, é muito fácil falar do que está acontecendo em Cuba sem revisar o que o Brasil está fazendo, porque no sentido do Mercosul, o Brasil também acaba sendo muito, né, o território do Brasil é o tamanho de um continente inteiro. A gente está o quê? 80% da América Latina é o Brasil, e se a gente não olhar enquanto coletividade, o continente inteiro vai passar um perrengue absurdo que não precisava estar passando. Mas a gente está vivendo um projeto político que quer que lugares como Cuba deixem de existir, que essas pessoas morram de fome, que a gente aqui morra de fome, sabe? Então, tipo assim, é muito. Ai, se a gente for feliz de novo, domingo, e o difícil que vai ser depois disso, a gente consegue também pensar o quanto é difícil falar sobre Cuba sem considerar tudo isso que está acontecendo atualmente por conta do que o Brasil está fazendo consigo mesmo, sabe? E, enfim, mas a ilha em si, voltando, né, é um lugar que tem muitas questões complexas, muitas coisas que não são ideais, assim, né? O sentido do consumo. Mas, de outro lado, para mim, enquanto uma artista em formação, enquanto um ser humano em formação, foi a melhor experiência, assim, mais de amadurecimento que eu tive na vida, assim. Passei por furacão, quer dizer, não por furacão, né? Passou agora um. Infelizmente, 2 pessoas morreram em Cuba. E é muito triste essa relação do Caribe com os desastres naturais, mas ao mesmo tempo a gente esquece o fogo que está rolando na Amazônia e essa desassociação do Brasil com essa responsabilidade climática com os outros territórios da América Latina. Porque quem cria essas linhas? Quem fala que aqui é Brasil e que lá é Caribe, que lá, sabe? Da onde vem isso? Vem de um colonizador. América Latina vem de Américo Vespúcio, que entre muitas aspas, né, descobriu, mas a gente quer dizer invadiu um território que já estava cheio de gente, né? Você não descobre um lugar que está cheio de gente. E o quanto foi, e o quanto está sendo essa guerra até hoje, né? Enfim, eu acho que eu fiz várias voltas, mas eu consegui comunicar um pouco do que eu vivi e o que eu ainda vivo, né? De se sentir conectada, principalmente também porque Cuba é uma ilha extremamente negra e a cultura afro lá é muito valorizada e, claro, tem várias questões, assim, por exemplo, no Caribe o termo mulata é usado e as pessoas gostam desse termo, o que é bizarro, mas, enfim, né, tem contradições, sim, mas ao mesmo tempo, como não olhar sem se comparar? É muito difícil, velho. Eu nasci na Baixada Fluminense, eu cresci em São João de Meriti, que é um dos lugares mais tensos do Rio, sabe? Eu cresci do lado da Pavuna. Então, tipo assim, o que eu vi de jovem preto morrendo no crime organizado, lá não tem. E aí eu vou reclamar porque lá não tem McDonald's, porque eu não posso ir no shopping. Tem outras prioridades, assim, outras agendas. E o sentido educativo também, eu recomendo pessoas que buscam lugares de intercâmbio para fazer, principalmente medicina e cinema. Cuba é um lugar assim, o desenvolvimento técnico deles, assim, a nível científico com esse embargo, já é, assim, monstruoso. Imagina quando esse embargo acabar, que eu tenho fé que um dia vai acabar também, sabe? E não só o embargo, mas essas transformações que esse território pede e tem se revolucionado cada vez mais. Por exemplo, agora aprovaram o casamento homofetivo, enfim, é um lugar que está em transformação e é fluido, né? E tá acontecendo várias coisas, várias. Ah, enfim, é muita coisa aí. Tô até nervosa falando aqui. Tem coisa que não dá pra falar também, porque eu vou morar mais 2 anos lá. Aí daqui a 3 anos, se você quiser, eu falo. De um Ô, sentido louco! mais. De um sentido mais crítico, né? Mas ainda assim, apesar de eu ter críticas, eu não consigo não falar desse lado. Eu não consigo fingir que eu não tô vendo que acabou o genocídio lá, tá ligado? É muito complicado, velho. É muito complicado. E aí, voltando, assim, eu acho que o principal pra mim, 3 coisas, assim, que, como artista e como ser humano em formação. Lá em Cuba, eu tava morando no interior, em São Antônio de los Banhos, que é onde fica a ICTV. Um dia eu tava, domingo, normalmente, final de semana, a gente vai na feira comprar as coisas, a escola leva e traz os alunos e tal. Fui lá, tava andando, assim, passei por um museu que tava aberto
e tinha esse museu, é um centro cultural, e as crianças da escola primária estudam nesse centro cultural também para fazer atividade extracurricular. Interiorzão, assim, lugar assim, roça, roça. O menininho estudando piano. Devia ter o quê? Uns 4 anos. Eu acho que eu nunca, com 4 anos, eu acho que eu nunca tinha visto um piano. Não, É, acho que eu, é, é muito doido isso, né? Como alguns processos são diferentes para algumas pessoas, né? e não só isso, assim, meus amigos que estudaram em Cuba falam francês, falam italiano, falam russo, conhecem 300 milhões de filmes, leram 800 milhões de livros, conhecem mais algumas coisas, né, tirando a cultura afro, porque aí eu me garanto. Mas algumas coisas da cultura brasileira conhecem mais do que eu. E aí, tipo, o nível de educação é muito valorizado. A relação com os professores, velho. A galera lá, tipo, vê um professor, só falta deitar no chão, abraçar os homens, falar, sabe, agradecer. Só do professor te dar bom dia. Eu vi isso, mano. Aqui a gente só falta mandar os professores tomar no cu. Não porque a gente não gosta dos professores, mas porque tem um projeto político que desvaloriza esse profissional. Que fala que professor nananana, vira quase uma coisa assim. E, velho, eles estão formando as crianças que são a nossa próxima geração, da sociedade inteira. Se essas crianças virarem pra gente, quando a gente for idoso e a gente tá precisando de cuidado, e falarem pra gente, não me importo com vocês, quero mais que vocês desapareçam, a gente vai desaparecer, entende? É tipo, a gente não tá plantando a próxima geração da mesma forma que outros territórios fazem, sabe? E é isso, né? Enfim, falei muita coisa. E voltando ao rolê de arrecadação, cortaram a bolsa e eu, quando tinha 22, 23, desisti de fazer a prova, guardei meu sonho na gaveta e falei, um dia, quem sabe eu tento. E aí, fiz uma oficina no Zazumbubu, no Encontro de Cinema Negro com a Evelane Moraes, maravilhosa deusa. Se não fosse por ela, eu não queria ir para Cuba. Ela virou para mim e falou assim: ela estava em Cuba quando cortaram a bolsa do Brasil. E ela virou e falou: faz a prova porque você passa. Ela falou isso para mim e para minha amiga Ana Júlia. Vocês têm que fazer a prova, a escola precisa de meninas assim, vão fazer a prova, vocês vão passar. E se vocês passarem, me procurem. E foi o que aconteceu, assim. Aí ela deu essa dica, falou da vaquinha, ela tinha feito vaquinha também. E aí tem toda uma tradição, né, de galera que passa para Cuba. Enfim, conheci outras pessoas que também fizeram financiamento, conversei, mas ao mesmo tempo eu não tinha muita noção também de como lidar. É quase uma campanha política, né? O financiamento coletivo é muito parecido com a dinâmica de um deputado, sabe? Você tem que criar conteúdo, conversar. E eu lembro que eu tive muito medo de não conseguir ir para Cuba. Eu lembro que eu chorava muito, quase todo dia eu queria desistir. É, Cuba, quando você joga isso na internet, vai estar muito associado com a esquerda, né, diretamente. Você não pode falar que vai estudar cinema. Primeiro, você é uma mulher preta. Se divulgando na internet, é bem provável que você sofra algum tipo de violência virtual. Você sendo uma mulher preta, LGBT, falando de arte, em Cuba, com certeza. E aí foi muito louco, assim, na vaquinha. Eu fui muito xingada. Mas ao mesmo tempo, gerei até um pouco de pânico, assim, com rede social, que depois eu fui conseguindo, ter até que na terapia ver isso, mas enfim. Mas aos poucos fui conseguindo ficar mais tranquila em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, recebi muito amor. Tipo assim, a cada 10 mensagens de ódio, eu recebia 100 mensagens de amor, de carinho, de apoio. E se eu consegui chegar a Cuba foi graças aos meus amigos, principalmente, a minha família, que segurou na minha mão e falou: você vai sim. Você, inclusive, né, Jess, me ajudou e tantos outros, assim, que Imagina, foi um acreditaram, prazer, foi um prazer. que botaram fé no meu sonho, que sonharam junto comigo. E a gente começa a ver alguns frutos, assim, né? Tipo, fiz um filme lá em Cuba que agora vai entrar em festivais. Tá entrando, né, nos maiores festivais do Brasil. E eu nem comecei a divulgar ainda. Tipo, eu já tô. Eu nem terminei a faculdade lá. E já tô vendo coisas incríveis acontecendo. Então, não sei, é uma honra gigantesca, assim. Sinto que errei muito também na vaquinha. Enfim, teve coisa que foi e voltou. Teve coisa que, enfim, se perdeu, mas ao mesmo. Tá, mas aí, concluindo, né, o que aconteceu. Muitos momentos eu tive dúvida que a vaquinha ia rolar, que ia dar tudo certo.
recebi muito ódio, mas recebi muito mais amor, né? A cada uma mensagem de ódio eu recebia 100 mensagens de apoio, de afeto, de carinho, e eu senti que as pessoas sonharam junto comigo, e eu espero que essas pessoas sintam muito orgulho do caminho que eu tô traçando, e espero ir cada vez mais longe, e não só ir longe, mas também sentir que eu tô trazendo pessoas junto comigo, assim. Por exemplo, teve algumas meninas negras que me procuraram, que se inscreveram para a escola de Cuba, e uma delas, por exemplo, passou e está estudando som em Cuba agora. Então, é sentir o quanto a gente tem uma experiência coletiva com o mundo, sabe? O quanto a gente tem uma experiência coletiva com as artes e com tudo, entende? Enfim, meu pai falou aqui, não sei se pegou o final, Não, mas não com pegou as não, não pegou artes, não. com tudo, o quanto a gente tem uma experiência coletiva com as artes, com tudo, e com essas experiências que não são só a gente que tá ali, sabe? Tipo, eu sinto que não foi só eu que fui pra Cuba. Eu sinto que eu levei um pedacinho de todo mundo que me formou e que eu trago de volta. Inclusive, eu falava muito, né, dessas experiências dos coletivos por lá e o quanto as pessoas se inspiram, porque o Brasil é uma referência em movimento social para o mundo, sabe? De transformação, de movimento negro, de movimento LGBT. A gente inspira o mundo e isso é muito incrível de ter dimensão. E também sinto que eu voltei valorizando muito mais o Brasil, tendo ideia do que isso daqui é um lugar de fartura, de multiplicação, sabe? E o rolê agora é a gente reaprender a dividir ou dividir partes que antes não eram, né? Espaços que antes não eram divididos, é, meios aí que vão voltar de volta pro povo. Mais cedo ou mais tarde, se não for domingo, vai ser em algum momento. Tem que ter fé para seguir por aqui. É, esperamos isso de verdade. Ah, que legal, né, Renata? A sua experiência de Cuba, né? Acho que, inclusive, é um detalhe, né? Detalhe, na verdade, não, né? É uma sessão que mereceria até, inclusive, um episódio só pra isso, porque eu acho que tem muita coisa que dá pra detalhar melhor e explorar mais experiência que você, né? Talvez repita daqui a algum tempo. Eu gostaria de saber de você sobre quais são os desafios como mulher preta no cinema brasileiro, né? Você como cineasta, como criadora, quais são os percalços, quais são as maiores dificuldades que você encontra nesse cenário? Se de alguns anos para cá isso melhorou, né? A indústria voltou mais os olhos para as realizadoras pretas? E se você vê essa perspectiva de crescimento ou se acha que está rolando uma estagnação nesse mercado e nessa visibilidade para as cineastas pretas no Brasil? Nossa, Dias, eu acho que tem melhorado cada vez mais. Não só no cinema, né? A gente vê as mulheres pretas acessando a política, acessando esse espaço acadêmico também, esse espaço teórico, esse espaço científico. E as artes, a gente acaba se colocando cada vez mais também. E também enxergando o cinema enquanto esse lugar que é político, que é científico, tecnológico, né? A gente faz parte de uma geração que passou pelas ações afirmativas e é muito diferente de uma outra geração anterior, que talvez tenha sido bolsista. É muito diferente você ser bolsista numa instituição privada do que você estar numa instituição pública, federal, de qualidade, acessível, ou que tenta, né, ou pelo menos deveria ser acessível, mas que entra nesse processo de se tornar cada vez mais possível para nós. E aí a gente vai virando mão de obra técnica qualificada e, ao mesmo tempo, eu sinto que tem sim, cada vez mais, né, uma presença e um espaço que está sendo hackeado, né? Não está sendo dado, não está sendo premiado, não está sendo cedido, está sendo hackeado por mulheres pretas que fazem com que outras mulheres pretas consigam acessar e deslanchar, né, nessas possibilidades de carreira. E eu sinto que a internet também tem gerado muita descentralização. E o que isso quer dizer? A gente não precisa mais estar no Rio, em São Paulo. Claro que estando nas capitais é diferente, mas estando fora das capitais, a gente também consegue acessar pessoas e instituições que estão presentes, né, nesses espaços. E aí a gente vai, e eu acho que esse é o principal processo agora, a gente enxergar outras regiões, outras realizações, quebrar um pouco dessa hegemonia que é tão centralizada aqui no Sudeste e nas capitais do Sudeste, né? Porque se dentro do Sudeste, quem está nas periferias
quem está nos interiores tem um desafio, um corre 3 vezes maior, parece que a gente é obrigado a ter que ir para o centro para ser visto, né? Quando na verdade talvez esse não seja o nosso interesse nem o nosso desejo. Mas eu sinto que a gente tem caminhado através também de dinâmicas como a APAN, que é a Associação dos Profissionais Negros do Audiovisual, que eu recomendo toda jovem negra realizadora se inscreva, realizadora, né? Toda pessoa que segue aí nesse campo se inscreva, vá para essa área, vá para essa associação. É fundamental que você esteja organizado politicamente se você quiser sobreviver ao audiovisual brasileiro, principalmente num período que a gente tem cada vez mais corte de gasto, cada vez mais. Porque é isso, tipo, analisando a história do cinema nacional, nos anos 60, o Brasil foi um grande produtor de filmes, assim, grande a nível de centenas de longas metragens realizados por ano. Hoje em dia a gente não consegue nem lançar uns 100 longas, assim, tipo, num circuito comercial decentemente, porque nos anos 60 tinham várias produtoras, vários realizadores, e rolou a ditadura militar. Na ditadura foram décadas de realizações censuradas, até o final, o começo dos 80, né, mais ou menos, em que essa democracia vai se reflorescendo, né, vai se renascendo mesmo. E aí nos anos 90 a gente tem o auge do cinema nacional novamente, né? A gente, quer dizer, não é um auge, né? É o primeiro respiro do defunto, né? E aí deixa de ser um morto-vivo e vai retomando a humanidade. E hoje em dia, com a internet, a gente tem visto a quebra dessa formalização e desse consumo também, né? Porque é aquilo, o cinema é uma parada industrial, comercial. O cinema artístico é algo que vai acontecer muito depois, mas o cinema nasce industrial e ele segue assim, é uma indústria, né? O meio, o comércio do entretenimento e do audiovisual, né? Do consumo dos espectadores, dos telespectadores, dos cyber espectadores também, né? Dos usuários dessas tecnologias. E eu sinto que as mulheres negras estão acessando lugares antes. Estão acessando não, né? Desculpa, novamente. Hackeando e abrindo caminho para que as novas gerações venham cada vez mais fortes. E é isso, né? A Lélia Gonzalez analisou o sentido da sociedade, da construção social da sociedade brasileira e construção social da sociedade é foda. Analisou a sociedade brasileira e a Lélia tinha uma teoria que a mulher negra era a base da pirâmide, por ser maioria e por estar por último, né? E o que eu sinto é a gente quebrar a pirâmide para acessar cada vez mais, para hackear cada vez mais espaços, lugares, acessos e encaminhar, né, essas velhas vozes em novas narrativas. E eu sinto que o cinema, e principalmente a internet, porque é isso, né? O cinema, a frase lá do Zósimo era que o cinema era uma arma e que os negros temos uma AR-15. A minha frase é: se o cinema é uma arma, a internet é uma bomba nuclear. E nós, mulheres negras, enfim, né? Não vou nem falar, porque o rolê bélico é um pouco problemático, mas não querendo romantizar a guerra, mas falando no sentido de que temos armamento suficiente para nos proteger, fortalecer, para envelhecer em qualidade, em quantidade, principalmente. Pô, que foda, né? Que, assim, é muito importante você dizer isso, né? Você reforçar essa ideia, né? Das mídias, né? Da contemporaneidade como arma para pro futuro e dessa ideia de hackear, né? Dessa linguagem de posse, de reintegração, né? De reinserção, de tomada, né? De pertencimento, até de repertencimento, né? Se a gente traçar um paralelo da nossa diáspora, dos nossos ancestrais, em relação à nossa identidade também, né? Então, seus relatos são muito válidos, muito bem-vindos, enriquecedores, extremamente importantes e necessários para todos nós, tanto eu que te entrevisto, quanto para as pessoas que escutarão a entrevista. Então, fico muito feliz, né? Mas, novamente repetindo isso da sua participação. Chegando assim mais para o trecho final, para a parte final do podcast,
Quero perguntar para você sobre os seus próximos planos em relação à academia, né? Se você pretende fazer mestrado aqui, se você pretende realmente o seu foco é Cuba, né? Após você terminar o curso no Parque Lage, se é morar fora e se morar fora se resume somente a Cuba para realizar o seu estudo, ou se você tem a ideia de você morar em outro país. O que vem por aí, né, em relação a esses próximos passos da Renata? É difícil perguntar assim, né? O que vem por aí? Como você se vê daqui a 5 anos? Eu sinto que essas perguntas às vezes são meio limitantes, mas às vezes também é bom a gente fazer essas perguntas para a gente ter traçar uma ideia, né? Um caminho, um rumo do que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir. Então, minha pergunta é nesse sentido, né? O que vem por aí da Renata? Se ela vai ficar por aqui no Brasil, se formando, se ela vai morar realmente em Cuba e depois quer ir para outro lugar, se ela quer voltar para o Brasil e trazer esses conhecimentos para realizar artes aqui, realizar trabalho, ser ativista aqui no Brasil, ou se a ideia mesmo é se expandir para outros horizontes além mar. Nossa, que pergunta bonita. Bem, Jazz, então, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de criar uma escola de cinema. E esse sonho ele veio antes de Cuba, antes de eu conhecer a escola de Cuba. Mas a escola de Cuba é uma inspiração para eu criar uma escola de cinema negro, uma escola de cinema do sul global, aqui no Brasil, assim. E eu sei que não vai acontecer agora, não vai ser quando eu tiver 30, talvez aconteça quando eu estiver quase morrendo. E se Deus permitir, se os deuses, se as entidades, se Iemanjá e Oxalá permitirem, eu vou morrer velha. E eu quero muito morrer velha. Mas se acontecer desse sonho rolar, eu sei que ele vai demorar para rolar. E eu tenho essa vontade de construir de seguir para dar aula, né, para compartilhar os conhecimentos. E antes de ter uma escola, eu pretendo, né, ser uma professora. Agora não sei o lugar que vai ser, não sei a qual momento vai ser. Eu já sou oficineira, né? Já dei oficina em alguns lugares, tanto de cinema quanto de grafite, de pintura, e eu pretendo compartilhar para poder hackear coletivamente esses meios, essas técnicas e para a gente porque a América Latina a gente vai estar muito associado a uma gambiarra, né? Um inventar, uma criatividade que vem da precariedade, né? Que vem da sobrevivência. Mas isso é uma das maiores riquezas que a gente tem, porque quando a gente começa a ver isso enquanto uma técnica suprema das artes do bem viver, a gente vê que o Brasil é mestre para além de qualquer academia, de qualquer título, de qualquer instituição. Então, eu tenho muito desejo de fortalecer, de formar novas mulheres pretas do audiovisual, novos realizadores, pensando aí nesses novos formatos, conhecendo cada vez mais de quem está fazendo cinema, de quem está fazendo podcast, de quem está fazendo vídeo, né, aí nessa terra Brasilis. E eu acho que os próximos passos agora para mim é finalizar essa graduação em Cuba, talvez finalizar no Brasil, vamos ver o que acontece, mas fechar esses ciclos antes de abrir os próximos, né? E eu estou aprendendo muito a desacelerar. Eu tenho lido um pouco sobre essa exaustão coletiva que a gente tem vivido, né? Eu sinto que desde os meus 18 eu não parei, desde os meus 16, assim, que foi quando eu comecei a trabalhar, eu não desacelerei, eu sempre me cobrei muito, eu sempre quis ser na verdade, eu sempre senti que o mínimo para mim era ser a melhor das melhores para poder estar nos lugares que eu estava conseguindo alcançar. Aprendi isso com a minha família, que eu tinha que ser a melhor no mínimo. E isso não é legal, isso não é bonito, isso não deveria ser incentivado entre as juventudes negras. Eu quero ser humana e eu tenho aprendido muito sobre desacelerar, sobre humanizar, humanidade, me humanizar e ter paciência com o outro sobre, enfim, tentar entender a velocidade do nosso sonho de outra forma, para a gente não se autodestruir. E eu acho que isso também vem muito refletido nesse envelhecimento que eu quero para mim, para minhas irmãs, sabe? Eu quero que a gente fique velha, eu quero que a gente encerre os nossos ciclos com dignidade. Eu não quero morrer com 27, eu não quero morrer com 30. E eu acho que quando você me pergunta sobre o futuro, eu fico muito mexida por isso, assim, eu tenho perdido amigos, eu tenho perdido amores, eu tenho analisado a história de vida
de intelectuais e artistas que eu gosto, como a Sara Gomes, o Fanon, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. A galera morreu tudo com menos de 30, ou com 33, 34. E aí quando a gente vê o Godard, por exemplo, ele morreu com 96, 95, num momento que ele decidiu também. Isso é um luxo que eu quero viver e eu desejo que a próxima geração veja esse luxo como um direito de viver muitos anos, de fazer muita coisa, de ver a vida em várias fases. E a partir do momento que eu me vejo enquanto uma mulher negra que ainda jovem, né, que ainda vai envelhecer, eu aprendo a ter mais paciência com os meus processos, com os meus projetos, com os meus aprendizados, e eu deixo de correr tanto. E eu acho que tá sendo a meta do momento, apesar de agora eu estar numa correria cada vez mais cabulosa, como todos nós, né? E o desejo é esse, assim, a gente conseguir fechar esses ciclos, vida longa e plena para mim, para as minhas irmãs, para todas nós, principalmente as pretas LGBT que morrem tão cedo nesse país, e que a gente consiga seguir criando, que a gente não perca o desejo, impulso criativo nunca, e que a gente consiga falar sobre as nossas histórias em primeira voz e seguir assim por muito tempo fazendo isso. Uau, uau, assim, a cada discurso, assim, epifanias, né? E é muito inspirador, muito, muito inspirador, muito enriquecedor. E antes de te agradecer, né, por essa entrevista tão especial, tão importante para mim, também como eu digo, é uma volta, né, um retorno também às entrevistas, né, e sobre você, uma pessoa que eu sempre quis entrevistar e sempre admirei o trabalho, sempre admirei os pensamentos, as ações que você toma, os posicionamentos que você tem, as ideias que você propaga. Eu gostaria de perguntar para você sobre recomendações. Vamos, digamos assim, tem uma pessoa que às vezes não conhece o trabalho, não te conhece, então ela gostaria de, por exemplo, ela escutou a entrevista, ela gostou do que você falou, se inspirou no que você falou e quer ter algum norte, alguma ideia de por onde começar e onde se inspirar. E isso pode ser em qualquer coisa, seja cinema, seja literatura, seja nas artes visuais. Quais são as recomendações que você passa para essas pessoas? Claro, independente do nível de conhecimento delas, né? Dicas que você gostaria de receber, indicações que você gostaria de receber, que você acha que pode acrescentar para essas pessoas e que pode até rolar também uma troca, né, de inspirações, de recomendações, e que sempre é uma rede, né? A gente vive numa rede que a gente troca experiências, que a gente conecta as pessoas umas às outras, que a gente espalha, que a gente espalha, que a gente distribui saberes, que a gente entende saberes e absorve e repropaga e renova eles também. Então, me diz sobre suas indicações, suas recomendações, o que você acha que é importante para as pessoas que estão escutando a gente agora de se interarem e de conhecerem. Bem, pensando aqui, nossa, eu tenho tanta referência, mas eu vou tentar fazer um básico assim, como se fosse um pacote Renaya Dória. Se alguém me pedisse assim um drive com como eu virei quem eu sou, eu botaria no mínimo essas indicações. Primeiro, antes de mais nada, escute seus mais velhos, sejam seus professores, pai, mãe, tias, avó, principalmente a figura da avó, da abuelita. As avós da América Latina inteira são uma entidade, então conversem com essas pessoas, mesmo que elas não concordem com você, mesmo que essas pessoas pensem extremamente diferente. Tenham paciência, porque são seus ancestrais vivos. E não só pessoas da sua família, né? Pessoas mais velhas que te circulam e que você sente que tem uma conexão, principalmente no sentido da negritude e, enfim, escute, porque são livros vivos. Mais do que qualquer autor, mais do que qualquer intelectual, a primeira recomendação que eu tenho é olhar ao seu redor, para as pessoas que se circulam, porque eu demorei muito para entender isso. Eu achei que só os livros me responderiam tantas coisas, e foi só fazendo um filme sobre a minha família que eu entendi que tudo que eu estava procurando no livro estava ali do meu lado.
falando de um jeito diferente a mesma coisa. Mas isso não exclui os livros, nem os filmes, nem os artistas visuais e de arte contemporânea. Então, tudo vai somar, né? A gente não precisa ter uma hierarquia, nem uma única opção da onde é, se alimentar, né? Parar de pensar no conhecimento como se você fosse um pote vazio para ser cheio. Não, pensa que você é uma terra para receber nutriente, para receber solo, para receber adubo. Às vezes o adubo é bosta, mas às vezes o adubo pode ser um suquinho ali, sabe? É tipo, a terra vai ter uma forma de receber esses aprendizados. Então, primeiro vem disso, assim, seus professores e essas pessoas que te circulam. Aí eu vou fazer, tipo assim, parênteses e vou tentar falar três de cada, que eu sou uma pessoa que eu gosto do número 3, 6 e 9. Meu pai me ensinou isso e eu nasci no dia 6 do 6, então eu sigo, eu gosto desses números. Três livros. Primeiro, Pele Negra, Máscaras Brancas, de Frantz Fanon. Esse livro foi minha bíblia por muito tempo. Eu carregava ele no meu braço. A galera me zoava, o pessoal que me conhece, que eu era discípula de Frantz Fanon, que eu carregava o livro assim. Esse livro foi uma tese, foi um livro de, era o final de mestrado do Fanon, e ele foi um livro recusado. Falaram que esse livro era impossível, impublicável. E ele teve que guardar esse livro e anos depois ele conseguiu lançar e até hoje é o maior livro sobre questões raciais do mundo, assim. E Fanon é psicólogo, mas ele vai falar de literatura, de música, de linguagem, de várias coisas para entender a sociedade. Então, se você está querendo entender a sua negritude, quem você é, leia Fanon. Comece por Fanon, é assim fundamental. E, claro, sem essa cobrança, né? Mas a partir do momento que você lê, esse escritor talvez é, o seu coração se sinta mais quentinho, né? Dá um pouco de um calor de ódio em alguns momentos do livro, mas é uma consciência muito importante, principalmente num país, né, o Brasil miscigenado como o nosso, que tem essa relação de fingir que raça não existe, mas ao mesmo tempo o racismo está ali presente em quase tudo. Então, vamos começar com Frantz Fanon. O segundo, eu vou recomendar. Ah, eu não sei se é tanto livro, gente, sério, eu sou muito. É muito livro. Eu não sei se eu paro só em Fanon, porque senão eu não vou saber o que falar. Ou vou falar de um, depois eu sempre me arrependo. Mas pensar na minha formação, então eu vou falar dos livros que eu li, né, totalmente, e que eu sei que são importantes de serem lidos. Eu gosto muito de 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um livro que fala sobre uma avó e sobre todas as 100 anos, basicamente, dessa senhora, desde a história dos avós dela até a história dos netos dela. E é um livro que o primeiro capítulo dele fala sobre o dia que o pai dessa menina viu o gelo pela primeira vez. E eu que gostava muito de literatura, mas li, sei lá, Harry Potter, coisas muito do norte global, né? Muito tipo Estados Unidos e Europa, nananã. E quando eu lia, na minha adolescência, eu estava acostumada com Londres, com, sabe, com terras que não tem nada a ver com a minha terra, tá ligado? E aí quando eu li 100 Anos de Solidão, o cara falando como foi a primeira vez que ele viu o gelo, eu entendi, porque aqui não tem gelo. Aqui no interior do Rio não tem gelo, não neva. E o livro fala de processos como calor, como, sabe, tanta coisa. Ah, eu vou ter que falar 4 livros agora, meu Deus. Tá, vou tentar me segurar, porque de tudo que eu gosto, que eu faço, uma das atividades que eu mais gosto é ler. Mas, enfim, né? Isso é uma coisa minha também, enfim. Mas eu recomendo também porque dizem que faz bem, né? Deve fazer. O terceiro livro que eu recomendo é um livro de Conceição Evaristo, que é uma escritora brasileira chamado Olhos d'Água. Olhos d'Água é uma coletânea de contos. E o que eu gosto de Conceição é que Conceição escreveu a vida inteira, criou a vida inteira. E ela só foi ser reconhecida depois dos 70 anos, assim, mais próxima dessa terceira idade. E ela fala disso, ela acha isso um absurdo, porque hoje em dia ela é lida como, ela é colocada como
o maior nome da literatura nacional, um dos maiores, né? Enfim, nome da literatura nacional, para mim é o número um, né? Mas enfim. E ela escreve realismo fantástico, ou seja, vai ter conexão aí com Gabriel Garcia Marques. Se você gostar dele, você vai gostar dela. Se você gosta dela, talvez você goste dele. Só que a Conceição faz isso no sentido das magias, encantarias, das macumbas, das umbandas. Então ela escreve de um jeito que te faz entender se você é de matriz africana, né? Ou se você é um católico ali meio, né? Que baixa um tamborzinho de vez em quando, você vai entender, né? Esses rolês do sincretismo. E ela escreve de um jeito. São contos super curtos, então é um livro bom para você que não tá com muito tempo de ler, que sempre tá ali na correria no busão, no metrô, pá. Você lê esse capítulo e depois você lê o outro e tal. Você consegue ler o conto de maneira episódica, assim, é muito da hora. E ela escreve de um jeito assim lindo demais. Pra vocês terem noção, Olhos d'Água é um livro, é um conto que ela fala sobre a cor do olho da mãe dela, que ela não lembrava qual era a cor do olho da mãe dela, porque sempre que ela olhava pro olho da mãe dela, a mãe dela estava chorando, porque ela sempre estava passando muita dificuldade. E aí ela, anos depois, morando longe da mãe dela, ela decidiu largar tudo e vou ver a mãe dela, encontrar com a mãe dela. E quando ela encontra com a mãe dela, ela estava tanto tempo sem ver a mãe dela que a mãe dela chorou de novo. E ela viu ali água dentro da cor dos olhos daquela mulher. Pra você ter uma noção, né? Que é um bagulho assim, fino, maravilhoso e, enfim, dialogando com tudo isso que me forma e me mobiliza, assim. E um outro, vou indicar é, um livro cubano, né? Pra, né, dar aquela importante também. A gente lê, além de nacional, mulheres pretas, mulheres caribenhas de Teresa Cardenas, um livro chamado Cartas à Minha Mãe, que também é um livro super curtinho, super rápido, um livro inclusive que é uma coisa quase infanto-juvenil assim, fala sobre uma menina que a mãe dela morreu, a mãe dela faleceu, ela é órfã, ela é uma menina negra, ela está sendo criada pela parte branca da família dela, e ela decide escrever cartas a essa mãe morta. Você não sabe do que, você não sabe como, mas ela começa a conversar com a mãe. E aí, de forma muito fantástica, ela meio que vai recebendo algumas respostas ao longo desses dias difíceis e duros depois de perder, né, uma pessoa que você ama tanto. É uma recomendação assim maravilhosa. É um livro que eu literalmente roubei da minha irmã, mas eu vou devolver em algum momento. Mas eu recomendo fortíssimo. É muito bom. E de cinema eu não vou recomendar nenhum livro, porque eu acho que eu já estourei a cota de livros. Um podcast só um podcast. Eu vou recomendar o História Preta, que eu já falei, que é maravilhoso. Além do Papo Jazz, né? Quem tá ouvindo aí pela primeira vez, escutem tudo. Recomendo fortíssimo o episódio da Ana Júlia, que é o meu favorito. Não só porque ela é minha amiga, mas porque eu achei muito interessante. Apesar de discordar de várias coisas, mas eu adoro, né? Então, discordo mesmo, eu abro mesmo. Ai, socorro. De artista, eu vou recomendar um coletivo que não é o meu, apesar que flerto, né? Tô num processo aí, mas eu recomendo vocês procurarem um coletivo Trovoa, que é um coletivo de mulheres pretas da arte contemporânea, que é maravilhoso, maravilhoso. Tá, vou falar também, né? O coletivo Descolônia, que é um coletivo que eu fui uma das fundadoras, que também tem coisas muito legais sobre arte e produção de arte contemporânea preta. De música eu recomendo Dom L, que eu escuto todos os dias, de manhã, tarde e noite, para dormir, para tomar banho, para chorar, eu escuto Dom L em todos os momentos. E eu também recomendo o álbum do Jorge Aragão, que ele fala sobre. Não, é o Ao Vivo 2, que ele grava as melhores, assim, da carreira, que são várias melhores, mas eu gosto muito desse álbum, me lembra muito minha família. E sempre que eu tô me sentindo longe de casa, confusa, perdida, eu também escuto uma música do Jorge chamada Elevador, que ele fala sobre o fim do apartheid, né? É uma música que ele fala sobre, enfim, o Rio de Janeiro, não só o Rio, né? O Brasil tinha essa coisa de lugar social, né? Elevador social, elevador de serviço, e tem uma relação com raça e classe. E ele fala nessa música, se for elevador de serviço nem vai, né? Ele fala sobre você aprender a valorizar a sua negritude e ter orgulho, porque
o elevador é quase um templo, uma herança para minar seu sono, porque os prédios ainda têm elevadores de serviço, porque os herdeiros dessa colonização e dessa escravidão ainda estão se beneficiando dela, né? Então eu gosto muito, e meu pai me apresentou essa música, então também tem muito essa conexão daquilo que eu aprendi na infância e que eu levo para toda a minha vida, assim como vou ensinar para os meus filhos, alunos e amados, tal qual meu querido jazz. E acho que de obra tá bom, né? Acho que já recomendei muita coisa, Você quase não vai falei. recomendar nenhum documentário, nenhum filme? Nenhum filme, tô de mal, vejam meus filmes. Não, Ô, brincadeira. louco! Não, você, que é livre, faz. Se você Não, não quiser, não tem não, problema. que Só acho isso, que isso. curioso, só. É porque eu sempre fico assim, olha que doideira, né? A minha criação, meu sentido de inspiração para fazer filme, ele tem muito mais a ver com as outras linguagens. Então, eu muito mais do que ver filme, eu leio livros e eu gosto também de ir no teatro. Muito mais do que ver filme, assim, é uma coisa que eu sinto que alimenta outras partes que vão fazer com que eu faça o filme ao final, sabe? Mas beleza, eu vou indicar também filme, né? Senão você Não, que horrível. Você Vou ser cancelada na internet. Enfim, vamos lá. Vou indicar. Nossa, só que filme é difícil porque eu conheço tantos. E aí, tipo assim, eu conheço as pessoas que fizeram. Então, enfim, tá. Vou fazer aqui minha listinha. Indico República de Graça e Passou, que é uma mulher preta maravilhosa mineira, linda, incrível, grande atriz. Pra mim, assim, uma das maiores do mundo, do universo. Indico também Marte 1, que está em cartaz, do Gabito Martins, do Gabriel Martins, da Filmes de Plástico, falando aí de Minas de novo, porque o cinema, para mim, o cinema mineiro, artístico, assim, é fantástico, e eu me sinto parcialmente mineira, né, consigo ter aí uma dupla regionalidade, carioco-mineira, um pouco cubana, tamo aí na diáspora. É, é a Flumineira, Flumineira. O mineiro é muito bom. Ai, tem esses filmes que eu indico. Indiquei só ficção, né? Agora eu vou falar de documentários. Indico um documentário feito por um ex-estudante da escola de Cuba chamado Viajo porque preciso, volto porque te amo. Eu já assisti esse filme 72 vezes, mas recomendo. Uma vez ao ano eu assisto. Sempre que eu levo um pé na bunda eu vejo esse filme. E o maravilhoso desse filme é que ele é um documentário falso. Então, enfim, né? Dei spoiler, mas ignorem o spoiler e vejam o filme. E não fiquem chateados comigo. Mas enfim, o filme é muito bom. E agora indico também Cabela, de Yasmin Tainá, porque falei mais cedo desse filme. Esse filme mudou minha vida. Se não fosse esse filme, eu não estaria fazendo cinema hoje em dia. Se não... E também a história de que Yasmin Tainá, ela estava gravando esse filme de TCC no Rio, assaltaram ela e a equipe, levaram o HD com o filme, é uma lenda assim urbana do cinema negro, e roubaram mesmo, tá? É real isso. Eu tive aula com a produtora desse filme, né? Foi produtora dela. E eles tiveram que regravar o filme. Só que olha só que doideira. Como roubaram todo o material que eles tinham feito, eles tiveram que fazer uma vaquinha para financiar o novo filme. E nessa vaquinha, muitos profissionais conheceram e ficaram interessados em participar. E aí o filme que ia ser uma coisa, tipo, mais documentário, mais fechada, virou um filme documentário experimental, que é lindo e que está disponível na internet, enfim. Cabela, com Bela, né? Da Yasmin Tainá. Tem o site, tá no Vimeo, YouTube, se eu não me engano também. E esse filme me transformou, assim, totalmente. E falar também, documentarista cubana, eu indico muito Sara Gomes, foi a primeira mulher a fazer cinema em Cuba. Inclusive, eu tatuei o filme dela no meu coração, o título. Foi o último filme que ela fez, ela morreu durante a gravação do último filme. Chama De Cierta Maneira, tem no YouTube. A qualidade não é muito boa, mas eu também recomendo os documentários dela, e um que eu gosto muito chama Uma Ilha para Miguel, que ela fala sobre as infâncias em Cuba, e Isla del Tesoro, que eu também acho fenomenal, assim, tudo dela é maravilhoso, mas é isso, né, o longa. Ah, e também, o último, eu juro que é o último, viu, esse que é o problema de falar de filme. Livro, eu consigo me segurar a falar três, música, consigo falar pouco, pintor, pouco, coletivo, pouco, agora filme, eu começo a falar um, aí eu lembro de outro, aí eu lembro de outro, aí quando vê,
A gente tem que fazer um podcast só pra falar de filme, entendeu? E o último que eu recomendo é da Everlane Moraes, que é uma grande mestre maravilhosa que eu tô morrendo de saudade, que foi professora em Cuba, foi aluna, né? Agora tá voltando para dar aula, me deu aula, deve dar de novo esse ano também, maravilhosa, deusa, rainha do afro-surrealismo, chamado Pataki. Está circulando em alguns festivais, mas é um filme assim muito lindo, que é super atmosférico, que tem uma relação com religião de matriz africana também, que fala de Iemanjá, que fala de Cuba, que fala de América Latina, e é mágico. Eu acho que é uma das minhas maiores inspirações na minha produção de cinema e também minha relação pessoal, né, de uma pessoa, de uma realizadora que inspira, que apoia tanta gente, que circula entre tantos lugares e que para mim é um dos grandes nomes do cinema negro, não só do Brasil, né, do mundo. E um outro. Tá, agora é o último mesmo, que esse eu trabalhei um pouquinho. É o Soberane, da Wara, que é um filme sobre questões indígenas, sobre migração e migração. E ele ganhou Locarno, e em breve ele vai estar circulando nos festivais do Brasil. Por enquanto ele está ainda num rolê meio internacional. Ele ganhou o prêmio de melhor curta internacional. Eu tive a honra de fazer a arte, o design, né, do pôster, uma ilustração para que é uma cena do filme. E é um filme fantástico, né? É importante a gente falar também sobre a presença de realizadores indígenas no nosso cinema nacional e latino-americano. Eu acho que é isso. Agora vou dormir em paz. Vou acordar no meio da noite falando: Meu Deus, o filme tal! Sim, mas tentei aqui dar o meu melhor para a formação artística e intelectual de vocês. Uau! Palmas, incrível, assim. Acho que foi muito enriquecedor para muita gente essas indicações, coisas que as pessoas talvez tenham ouvido falar, mas não se aprofundaram tanto. E você trazendo esse assunto de novo, você reforça a importância de se inteirar desses artistas, desses realizadores e em outras formas de mídia também. Bom, quero agradecer muito a sua presença, Renata. Eu fico muito feliz de pessoas como você toparem esse convite, de fazerem parte dessa entrevista, de trazer um pouco da experiência que tem, um pouco da sua vivência e acrescentar, né, para tantas pessoas e divulgar os seus trabalhos, as coisas que faz. Então, queria muito te agradecer, fico muito feliz por isso e gostaria que você também dissesse alguma coisa para o público, para o pessoal que escuta a gente, que escutou a gente. E pra gente também encerrar essa primeira entrevista que espero eu que venham várias outras. Ai, muito obrigada. É uma honra gigantesca para mim estar aqui. Acho que eu vou encerrar falando três coisas, mas vou tentar ser rápida, porque, né, já tá bem longo. Parabéns aí quem escutou até o final. Valeu mesmo por dar essa moral para nós. Primeiro, não desista dos seus sonhos. Primeiramente, sonhe, né? Não deixe de sonhar. Por mais absurdo que seja, sabe? Virar astronauta, ou por mais básico também, não existe isso, sabe? Mas sonhe, crie seu sonho e lute por ele. E a segunda coisa é lute pelo sonho dos seus amigos. Acredite no seu amigo que está fazendo rap, que está fazendo podcast, que está fazendo filme, que está fazendo o que for, sabe? Bote fé. Apoie seus amigos, apoie suas amigas, as pessoas que você ama, que você compartilha a sua vida. Porque da mesma forma que você está apoiando um monte de gente famosa que talvez você nunca vá conhecer, essas pessoas começaram um dia. E se elas não tivessem o apoio das pessoas que elas amam, talvez elas não tivessem chegado até você. Então bote fé, sabe, no corre do seu amigo, da sua amiga, olha pro seu lado, olha pro teu bairro, olha pra tua rua, olha para o lugar que você está circulando e apoia essa galera, sabe? É... Aí eu fico até emocionada, porque eu sinto que, tipo assim, em vários momentos que eu quis desistir, muitas amigas minhas, principalmente mulheres pretas, seguraram na minha mão e falaram que era importante, que eu era importante, que a minha obra era importante, que a minha arte era importante. E se eu tô aqui falando sobre tudo que eu vivi com vocês, foi por elas também. E minha mãezinha também, minha irmã, que estão aí sempre brigando e me apoiando para seguir nesse rolê, assim, né? Salve Preta Rara, não desiste nunca, que até uma poesia que ela fala disso, não desiste preta, não desiste.
É, e a última parada que eu ia falar, né, agora é a hora do jabá dela, né, que ela tem que vender o peixe dela. Meu filme Suelen, a Diáspora Periférica foi selecionado na Mostra Sesc de Cinema. Panorama Rio de Janeiro, vai ser exibido nos Sescs do Rio de Janeiro e também vai rolar uma mostra virtual. Então, caso você não tenha assistido meu filme Suelen, a Diáspora Periférica, que é meu segundo documentário, tá aí uma possibilidade de você ver o filme e, enfim, levar as pessoas que você goste para falar um pouco sobre periferia, sobre nascer na periferia, sobre migrar e imigrar e sobre ser um jovem preto do Brasil, assim, né? Ter uma infância na periferia, sair dela, voltar para ela, circular entre esses espaços que a gente pertence, né? Porque a gente vai para vários lugares, mas a gente vem só de um. E outra coisa, meu quarto filme, não, mentira, meu quarto filme, Patuá, é minha primeira ficção, né? Porque eu sempre trabalho com documentário. Ele está começando a estrear nos festivais de cinema do Brasil. Eu ainda não tenho agenda para todos os festivais e das datas, se vai ter mostra online e tal, mas a estreia dele vai ser em outubro no Festival Internacional, no Encontro de Cinema Negro do Zózimo Bulbul. Eu acredito que deva rolar online também, mas por enquanto só sei que vai passar em alguns cinemas do Rio de Janeiro. Mas quem tiver aí interesse em ver o filme e fique ligado, porque daqui a pouco ele vai estar circulando aí em diversos festivais, mas vai estrear assim oficialmente agora em outubro. É... Ai meu Deus, o que eu ia falar? Eu acho que é isso. Dos filmes as informações são essas. Estou escrevendo agora meu longa-metragem, mas vai demorar uns 10 anos para sair. Tô certa disso. Se você é uma pessoa preta, assim, se você é uma pessoa que tem interesse em estudar em Cuba ou conhecer a escola de Cuba, pode falar comigo. Se você for uma mulher preta, principalmente, tiver interesse em fazer a prova, conversa comigo, conversa também com outras alunas que eu posso indicar se precisar. Quem estiver aí na correria do audiovisual, quiser trocar uma ideia sobre processo criativo, sobre realização, sobre documentário, estou aí disponível. Me chame nas redes sociais. Meu Instagram é @renatadore, mas você pode me chamar de Renaia, vou ficar muito feliz. E se tiver por Juiz de Fora, a gente pode tentar marcar um cafezinho também. Inclusive o Jazz está me devendo um cafezinho, vou deixar aqui registrado para ele ficar ouvindo tudo. Ô, louco! E é isso, galera. Salve, salve e bora de 13. Abraço. Ah, que incrível, né? Quero agradecer novamente a Renata por essa oportunidade incrível e inenarrável e muito memorável. E é isso, pessoal. Chegamos por aqui no final de mais uma entrevista. Finalmente, né? Saiu após alguns meses, é uma entrevista tão esperada. E esse retorno, né? Às gravações dos podcasts. E, então, quero dizer que você continue, né? Escutando os outros episódios. Que você compartilhe, divulgue, comente. Eu estou super acessível para que as pessoas me mandem e-mail, me mandem mensagem no Instagram. Para falar sobre o episódio, sobre o que achou, o que não achou, o que gostou, o que achou que deveria ter acontecido. E então é isso, pessoal. Valeu demais. Tamo junto e esperem pelo próximo episódio. E muito obrigado, Renata, novamente. Beijo, obrigada, Jess. Valeu!